Vamos à palavra do Senhor, amados. Convido meu irmão, minha irmã a abrir a sua Bíblia agora no livro de Jó, capítulo de número 42. Jó 42, versículo de número 5. Jó 42, 5. Tem uma palavra da parte de Deus ao seu coração. Quero ler esse versículo com vocês e outras porções e pensar um pouco sobre o título: Antes eu te conhecia de ouvir falar. Essas declarações que se tornaram música, que se tornaram poesia e que são tiradas aqui desse texto do livro de Jó 42, 5, são muito mais do que poesia, são muito mais do que uma expressão bonita. É fruto de alguém que teve uma experiência com Deus maravilhosa e depois teve uma experiência com Deus muito mais maravilhosa. Você quer isso para a sua vida? Você já teve experiência com Deus? Nessa dimensão? Eu quero dizer para você que eu já tive muita experiência com Deus, mas nessa dimensão não. Já tive muitas visitações de Deus, já fui muito abençoado pelo Senhor em várias coisas, mas poder dizer como Jó, confesso, ainda não passei por uma experiência dessa. E aqui, quero ler com você o versículo 5, lerei em duas versões, primeiramente na NVI, que diz: meus olhos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos, ou melhor, meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Aleluias. Na versão interlinear diz: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Vamos orar mais uma vez. Pai amado, muito obrigado por essa palavra tão maravilhosa. Fala ao nosso coração e derrama do teu Santo Espírito sobre todos nós. Que o teu servo que fala à tua igreja e a tua igreja que ouve e o teu povo que ouve, que o Senhor possa se revelar a todos nós e que o Senhor possa nos abençoar grandemente, em nome de Jesus. Amém. Os meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito. Jó era uma pessoa que, de fato, ele já tinha passado por grandes experiências com Deus, e ele era alguém que, de fato, Deus o via de uma forma muito especial. Jó, ele é um daqueles servos de Deus que podemos afirmar que ele tinha o dom da fé. Sabia que nem todos nós temos o dom da fé? Nós temos, todo filho de Deus tem a fé salvadora, que é essa que te leva para o céu, que já é extraordinário, amém, meus irmãos? E essa fé salvadora, basta ela ser do tamanho de um grão de mostarda, para que você e eu sejamos salvos, e para que digamos ao monte, saia daqui e vá para colar. Só essa fé salvadora, que é do tamanho de um grão de mostarda, já é o suficiente para a nossa vida toda. Ela já é maravilhosa. Mas e a Bíblia fala de quantos tipos de fé? A Bíblia fala sobre muitos tipos de fé. E dentre os tipos de fé, fala sobre o dom da fé. Jó, qual era o dom de Jó? Talvez você diga, pastor, de ser rico. Ele teve o dom da prosperidade.
Ao ler o capítulo 1 de Jó, você verá a quantidade de camelos, gados, ovelhas, mulas, servos, propriedades que ele tinha. Ou seja, ele era uma pessoa muito próspera, um servo de Deus muito próspero. Posso ouvir glórias a Deus? O mais rico dos seus dias. Mas a maior riqueza dele não era essa. A maior riqueza dele era o seu Deus. Posso ouvir um glória a Deus mais alto ainda? Vou repetir, meus irmãos. Ele era riquíssimo, o mais rico dos seus dias. Mas a sua maior riqueza não era os seus bens, as suas posses, mas era o seu Deus. Aleluias. Nada contra a prosperidade. Tudo a favor de uma prosperidade como essa. Mas ele passa por algo que poucos também passarão na vida, admitamos. Porque quem tem o dom da fé, suporta coisas que somente quem tem esse dom pode suportar. É por essa razão que lá em 1 Coríntios 10 diz que nós somos tentados ou provados até o nosso limite. E que diante do nosso limite, Deus também manda junto com toda tribulação o escape. Amém, meus irmãos? Você crê nisso? Por isso que você jamais será tentado ou eu, além do que podemos suportar. E por essa razão, algumas pessoas Deus separa a dedo para escrever uma história, porque por meio dessa história, a gente vai ser edificado, vai ser abençoado e vai ser fortalecido. Mas deixa eu entrar aqui num assunto que durante essa semana não parou de ecoar no meu ouvido, no meu coração, na minha mente. É sobre a questão do sofrimento. O sofrimento. Jó tinha muita riqueza, tinha muitos bens, tinha muitas posses, filhos excelentes, 7 homens, 3 mulheres, uma esposa, muitos funcionários ao seu serviço. Mas um dado momento, o diabo disse para Deus: é claro que Jó vai continuar te servindo, o Senhor colocou uma cerca ao redor dele, ele tem tudo, não lhe falta nada, é óbvio que ele é teu servo, ele não sabe o que é dormir com a barriga roncando, ele não sabe o que é vir e ter provações, ele não sabe o que é chorar pelas perdas, vir alguém sobre ele e levar o seu gado, as suas coisas, é óbvio. E aí Deus disse: vai lá, pode tirar tudo, mas só não toca nele. E o diabo fez isso. Perdeu então Jó seus gados, camelos, bois, ovelhas, mulas, seus funcionários foram mortos, e até um vento impetuoso veio sobre os filhos de Jó, enquanto eles se reuniam na casa, e ali morrem eles e os seus filhos, e Jó, sabendo de tudo isso, de um único mensageiro que trazia as mensagens dos fatos e das tragédias, a Bíblia diz que ele não peca contra Deus e não fala nada contra Deus. E aí então o diabo continua dizendo, porque Deus pergunta para o diabo: você me intentaste contra ele, e mesmo assim ele não me abandonou, ele continuou crendo em mim. Porque quando acaba esse cenário de tragédias, a Bíblia diz que Jó declara ao Senhor: nu eu vim, nu eu voltarei, bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Meus irmãos, por isso que eu disse, é algo muito grande. A vida dele é algo extraordinário. Foi acometido de ter sido dizimado todas as suas riquezas dessa vida, inclusive os filhos. E ele não peca. Não havia sequer
1 centímetro de ingratidão em Jó. Isso é admirável, não, irmãos? Isso é admirável. Como temos que aprender com o nosso irmão Jó, não é verdade, irmãos? Então Deus disse para o diabo: você viu? Você intentaste contra ele, mas ele não pecou. E aí o diabo vai lá e desfere o último golpe, dizendo: pele por pele, toca na sua carne, que aí eu quero ver se ele não vai murmurar, se ele não vai praguejar. E aí então vem o inimigo, toca sobre Jó, e ele fica, alguns teólogos vão dizer, como que leproso. Ele tinha feridas, tinha tumores imensos, que ele precisava se coçar com cacos de telha, porque as unhas não eram suficientes. E aí, diante desse quadro terrível, horroroso, a esposa dele disse: você ainda teme a Deus? Você ainda teme a Deus? Perdemos tudo, não temos mais nada, perdemos os filhos, e agora você perde até a sua saúde? E aí ele responde para sua esposa: como falas uma tola, fala tu, mulher. De Deus veio coisas boas, eu não receberia, e vindo o mal, eu não receberia. E assim encerra o capítulo 2. 3 amigos de Jó vêm sobre ele e questionam: como pode o justo sofrer? E aí vem toda essa poesia linda do livro de Jó. E Jó, irmãos, fique bem claro e bem certo disso, ele não era perfeito. Não acho que Jó era perfeito. Jó, vamos ler o capítulo 1, versículo 1, só para vocês terem uma ideia. Jó, ele era uma pessoa exemplar, mas perfeito não. Muitas vezes a gente acha que a pessoa será perfeita, mas olha só o que diz Jó 1:1. Na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Era homem íntegro e justo, temia Deus e evitava fazer o mal. Amém? Evitava, não é que ele não tinha feito. Tanto é que durante essa linda poesia, esse lindo texto, entre o diálogo dele e desses 3 amigos e de mais um outro jovem, depois o próprio Deus dialogando com Jó, Jó cai em si porque ele era pecador. Mas percebam, Deus via ele como um homem íntegro, justo, que temia a Deus e evitava o mal. A gente vê também no versículo 8 a mesma expressão. Disse então o Senhor a Satanás: reparou em meu servo Jó? Olha só, irmãos, antes de concluirmos essa leitura, Deus se alegrava com Jó. Deus, eu poderia dizer, via Jó como um filho tão especial, que ele chegava até a chamar a atenção do diabo. Viu o meu servo? Viu o meu servo? Reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele. Irrepreensível. Não é perfeição, mas é alguém irrepreensível. Ninguém tinha nada a falar dele, ou para ele, ou contra ele, porque ele tinha o quê? Ele tinha essas virtudes: irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus, ou seja, temor, e que evita o mal. Me faz lembrar as palavras de John Wesley: Senhor, dá-me 100 homens que não desejem nada a não ser o Senhor, e que não temam nada senão o pecado. Eu vejo Jó aqui. Jó tinha medo do quê? De pecar. E ele desejava quem? Deus. Por isso que ele era irrepreensível, íntegro, e ele era resolvido. E ainda no capítulo 2, do versículo 3, mais uma vez, olha só: disse então o Senhor a Satanás, 2:3 de Jó: reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e que evita o mal.
Ele se mantém íntegro, apesar de você me haver instigado contra ele para arruiná-lo sem motivo. Posso ouvir glórias a Deus, meus irmãos? Oh, meu Deus, que homem exemplar. Mas o que eu quero hoje destacar aqui, irmãos, o sofrimento veio sobre Jó. Ele tinha virtudes extraordinárias, era muito resolvido, mas o sofrimento o atingiu. O sofrimento o atingiu. E durante essa semana isso não saiu do meu coração. O sofrimento. O sofrimento. O sofrimento. Deixa eu te perguntar, será que estamos preparados para sofrer? Não estou falando aqui que a igreja vai ser uma escola como que é o nome mesmo? Masoquista. Não estou falando que a gente vai aqui começar a fazer um treinamento de masoquismo. Não é isso, não. Mas deixa eu te perguntar de todo o coração, estamos preparados para sofrer um pouquinho? A gente aceita sofrer um pouquinho, que seja? Como que nós lidamos com o sofrimento? Ou como nós lidamos quando somos questionados? Ou negados? Ou com que o nosso gosto é contrariado? Já notaram? Deixa eu melhorar a pergunta. E se nós tivéssemos que sofrer por causa de Cristo? Será que estamos preparados? Será que estamos preparados? E por que Deus nos permite sofrer? Por que Deus nos permite sofrer? Uma boa pergunta. Porque se Ele é um Deus amor e todo-poderoso, logo nós não conseguimos compreender o sofrimento. Antes de trazer aqui um dos motivos, é claro que existem muitos, eu queria tirar uma tensão. Vou dar uma resposta e eu já quero tirar essa tensão. Deus nos permite sofrer porque por meio do sofrimento nós acordamos para Ele. Amém, irmãos? Você crê nisso? Talvez você diga, mas Deus, Ele é masoquista. Se eu não sou, Ele é, porque Ele gera em mim dor para que eu acorde. Eu quero te dizer que o problema não é Deus. Olhos de vocês nos meus olhos. O problema não é Deus. O problema está conosco. Você, afirmo sem medo de errar, e a grande maioria das pessoas no mundo vive uma vida muitas vezes abençoada, feliz, próspera. Tem o que comer, tem o que beber, tem o que vestir. Tem momentos de muita alegria, de muito contentamento. Tem amigos, tem casa, tem lar, tem trabalho, tem saúde. Ou seja, eu poderia dizer que na maioria das vezes, na grande maioria das vezes, a maioria das pessoas são muito mais abençoadas do que sofredoras. É verdade ou não? Você chega lá na escola, ou lá no colégio, lá na faculdade, e tem alguém amputado que está ali reclamando, ou é esporadicamente alguém que passa por uma amputação? Lá no seu mercado de trabalho, você chega lá no seu trabalho e de repente tem um rapaz que trabalha do seu lado, que está com o olho inchado, porque fala, não estava vindo trabalhar, tomei um murro. Por quê? Porque sou crente. É assim que acontece ou não? As pessoas vão trabalhar, chega atrasado, talvez por causa da condução, é condução cheia. Eu não estou dizendo que a gente não sofre na vida, mas perceba, nós potencializamos os nossos pequeninos sofrimentos. Ou seja, nós somos, de uma forma geral, um buraco negro de ingratidão. Porque Deus nos abençoa tanto, irmãos, tanto. É ou não é, irmãos? Temos muito mais a agradecer ou a reclamar? Sejamos honestos, faça uma retrospectiva agora da sua vida. Faça uma retrospectiva da sua vida. Se a misericórdia de Deus não esteve com você até hoje, se a graça dele não esteve com você, se Deus não colocou pessoas boas no teu caminho,
E aqui eu estou me dirigindo à nossa igreja, eu estou me dirigindo ao povo de Deus em especial, porque o povo de Deus é muito, mas é muito abençoado. Deus sempre põe alguém, Deus sempre dá um escape, Deus sempre manda um anjo, até mesmo um não crente. Deus sempre faz coisas maravilhosas na nossa vida. O problema não é porque Deus nos permite sofrer porque Ele não tem nada para fazer, e Ele é masoquista, e Ele fica desejando com que soframos para acordar. Não. Deus deseja com que acordemos nas bênçãos. Deus deseja com que acordemos na alegria. Pare e me responda, nessa semana você deu quantas risadas? Talvez você não lembre, porque como eu disse, somos um buraco negro de ingratidão. Mas eu tenho certeza que quando você olhou um bebê que nem o Davizinho, você já se sorriu. Foi ou não foi? E você que é vó, quando chegou a sua filha ou seu filho do trabalho, cansado, mas veio de um lugar digno, você ali, vovó, vovô, teve aquele santo contentamento. Ou você, papai, falando, poxa vida, Deus me deu um filho tão maravilhoso, uma filha tão maravilhosa. Ou quando ouviu um hino e foi tocado por Deus, ou quando viu os nossos irmãos descendo as águas, ou quando vem à igreja, recebe um abraço. Quantas são as vezes que somos abençoados? O problema não é que Deus não quer nos ensinar pela bênção, Ele está nos ensinando, é que a gente não acorda, porque a gente é muito ingrato, somos muito egoístas. Deus faz e a gente diz, não está bom, Senhor, a casa que o Senhor me deu não está boa, a mulher ganhou uns pezinhos, o marido perdeu uns pelinhos, e não está legal, Senhor, não está legal. Meu irmão, não está legal é o que acontece no nosso coração, e isso que não está legal, porque Deus está querendo nos despertar pelas bênçãos, mas pouquíssimas pessoas são como Jó, que acabam pelas bênçãos ouvindo Deus e se entregando a Deus, porque nas bênçãos criamos uma falsa expectativa de que somos extraordinários. Não é assim? Nas bênçãos eu olho para o outro e digo, você não é tão bom quanto eu, porque se você fosse, você prosperava como eu, você seria inteligente como eu, você faria o que eu faço, porque você é tchonga, e eu que sou o príncipe de Jesus na terra. Nas bênçãos a gente se perde porque outrora o pai ajudou, a mãe ajudou, e agora o papai e a mamãe é lesado. Outrora o pastor nos ajudou, e agora o pastor é limitado, porque ele não está percebendo os movimentos de Deus na terra, porque eu sou ungidão, e aí vai. Pode ver, nas bênçãos a gente se perde, na nossa ingratidão, na nossa soberba, ou seja, nos nossos buracos negros, e Deus está dizendo assim, olha, eu estou te abençoando, eu estou te cuidando, eu estou te prosperando, eu quero te despertar para mim. São poucos Jós da Bíblia, são poucos Abraões, são poucos João Batistas que são despertados nas bênçãos. E aí então Deus, na sua sabedoria, criou o quê? O sofrimento. Posso ouvir glória a Deus? Aleluia. Meus irmãos, essa é a história da nossa vida. Porque quando a porquinha torce o rabo, aí Deus passa a ser o nosso tudo. E essa história é a história de alguém que já amava Deus na bênção, mas ele aprendeu muito mais de Deus no sofrimento. E a lista de todos os que aprenderam de Deus no sofrimento é imensa. O próprio povo de Deus que estava no Egito 400 anos aprendeu no sofrimento. Quando eles estavam no deserto, aprenderam no sofrimento. Deus deu a conquista de Canaã, eles aprenderam no sofrimento. E depois que já tinha a monarquia estabelecida, aprenderam no sofrimento. Essa é a história da nossa vida. A mulher do fluxo de sangue aprendeu no sofrimento. O homem no tanque de Betesda aprendeu no sofrimento. O apóstolo Paulo aprendeu no sofrimento. Por quê? Porque essa é a história da nossa vida, glória a Deus. Você está entendendo que o sofrimento vai ser uma pedagogia de Deus, não porque Deus não seja bondoso para nos ensinar nas coisas boas, mas é porque nós somos ingratos demais. Logo, o sofrimento, a crise foi e são os instrumentos para abrir o coração desse Filho de Deus em nome de Jesus.
Aleluias! E eu quero hoje falar um pouquinho ainda sobre o sofrimento e quero pegar emprestado duas coisas, irmãos, duas coisas. Essa semana foi muito marcante, nós concluímos o nosso módulo de avivamento no seminário e na terça-feira eu fiz uma leitura com os alunos sobre parte do livro do pastor Ernesto Nini, esse livro aqui, O Caminho para um Avivamento. Meu querido e saudoso pastor Ernesto Nini, ele cita o profeta Joel. Eu não sei se você já leu o livro do profeta Joel. O livro do profeta Joel é um livro onde Deus levanta Joel e diz: olha, vão vir gafanhotos que vão acabar com a nação de vocês, e de fato eles vêm. Vem crises, vem tribulações, e então Deus usa o profeta Joel dizendo: olha, dê uma mensagem ao meu povo, diga para o meu povo agora buscar a minha face. E eu quero que você abra a sua Bíblia comigo em Joel 2, do 12 ao 14, porque esses gafanhotos são de 4 categorias, olha que coisa terrível, 4 categorias. É o gafanhoto cortador, o gafanhoto peregrino, o gafanhoto devastador e o gafanhoto devorador. Pelo amor de Deus, se um tipo já é terrível, imagina 4. O que um não pegou, o outro pega. E vocês talvez não saibam, mas os gafanhotos, eles destroem uma lavoura rapidamente. E 4 tipos seriam literalmente como elevar a 4ª potência, porque o que um pega e o que sobra, o outro destrói, e o que o outro não destruiu vai até praticamente as raízes, irmãos. E porque Deus então estava sentenciando o seu povo, como eu disse, Deus abençoa o seu povo, Deus tem misericórdia ao seu povo, Deus dá chance ao seu povo, Deus ensina o seu povo, Deus dá benesses ao seu povo, Deus protege o seu povo, Deus livra do mal, Deus repreende o diabo diariamente, dia a dia, das setas, das trevas, dos demônios. Deus faz tanta coisa e muitas vezes o povo não aprende sobre Deus. Deus está falando no pé do ouvido, Deus está falando nos sonhos, Deus está falando na igreja, Deus está falando usando até as pedras, e as pessoas não aprendem. E então Deus, na sua onisciente sabedoria, diz: eu vou precisar fazer algo mais, eu vou tocar, quem sabe nos deuses deles, quem sabe nas posses, quem sabe na carne, quem sabe na alma, para que, quem sabe, só assim eles acordem. Oh, meus irmãos, essa palavra aqui é para nós, para que a gente pare de construir castelo nas nuvens. Pare de construir castelo nas nuvens. Meus irmãos, guarde isso. Leonard Ravenhill disse que muitos pregadores estão lançando uma semente de diamante para as pessoas. Enquanto ele falava isso, meu coração inflamou. Semente de diamante não germina para a glória de Deus. Semente de ouro não germina para a glória de Deus. Semente de tecnologia não germina para a glória de Deus. Semente de erudição humana não germina para a glória de Deus. Somente a semente que vem de Deus, do Evangelho, pode te dar vida de Deus na sua vida e existência. Nós somos uma boa terra, não somos a semente. A palavra de Deus é a semente. O Evangelho é o poder de Deus. Somente o Evangelho, quando cai no nosso coração, que nós cremos de todo o coração, ele frutifica 30, 70, 100 por 1 para a glória de Deus. O que a gente está correndo atrás? Da semente do prazer? Da semente do entretenimento, da semente do diamante, das joias, do ouro? Ou nós estamos correndo atrás da semente de Deus, chamado Palavra de Deus? E é por isso que Deus faz o que Ele faz na nossa vida. E em Joel 2:12 diz:
Agora, porém, declara o Senhor: voltem-se para mim, de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. Ó meus irmãos, Deus, Ele é enfático, Ele é extravagante nos seus apelos e nos seus convites. Venha, mas venha, venha. Ele diz isso por meio do profeta Joel, Ele diz isso por meio do profeta Zacarias, Ele diz isso por meio de tantos homens de Deus. Volte-se, volte-se, mas não volte-se apenas com interesse, volte de todo o coração, volte se humilhando, volte se quebrantando, volte jejuando, volte orando, volte se posicionando. Versículo 13: rasguem o coração e não as vestes. Voltem-se para o Senhor, o seu Deus, pois Ele é misericordioso e compassivo, muito paciente e cheio de amor. Arrepende-se e não envia a desgraça. Eu sei que nós somos muito performáticos. No momento como hoje, irmãos, se essas palavras não entrarem no teu coração e não frutificarem durante a semana e o mês, vai ser inútil, porque vai se cumprir a palavra que o próprio Jesus disse sobre a boa semente, que o semeador sai a semear a boa semente, e uma semente cai no meio do caminho. E o que seria o meio do caminho? Seria um solo duro, e as aves vêm e comem isso. E Jesus depois explica dizendo que é o demônio que arranca do nosso coração a semente divina. Não permita com que seja arrancado, porque o texto está dizendo aqui: rasgue, não as vestes, num culto público, mas rasgue o coração, se desespere. Se o sofrimento tem batido na tua porta, dê glórias a Deus, porque o Senhor está te chamando. Versículo 14, a primeira parte: talvez ele volte atrás, arrepende-se, e ao passar, deixe uma bênção. Eu quero uma bênção, amém, irmãos? Você quer uma bênção? Então, irmãos, será que nós temos sido preparados para o sofrimento? Será que temos? E eu quero também fazer uma leitura aqui, e eu disse para vocês que eu falei sobre o pastor Enéas Tonini, e eu quero fazer uma leitura bem objetiva de um capítulo apenas, ou melhor, de um parágrafo, onde ele fala sobre isso. Quais são os métodos de Deus de derramar um avivamento poderoso, um despertamento poderoso na nossa vida? Olha só, pastor Enéas Tonini diz no seu livro: o livro do profeta Joel será a base de nossas considerações. Primeiro, é uma crise alarmante. Você está em crise? Você está em crise alarmante? O seu lar está em crise alarmante? Dê glória a Deus quando ela vier, amém, meus irmãos? É Deus te chamando para a graça, é Deus despertando os seus sentidos e os meus. Como eu disse, são poucos os que são como Jó, que no meio da bonança e da abastança se consagram mais e mais. A nossa tendência é se perder, a nossa tendência, na hora que a gente prospera, a gente vai viajar. A gente quer um ano sabático do reino. Vou viajar, pastor, e estou viajando para desfrutar das benéficas das minhas conquistas, e o Senhor estaria dizendo: filho, eu queria tanto que você evangelizasse, eu queria tanto que você testemunhasse ao meu povo, filho, eu queria tanto que você consagrasse as suas posses para a expansão do seu reino, e agora se você está vivendo o seu próprio reino, eu vou ter que mudar as estratégias em você. Essa é a história da nossa vida. Existem essas exceções de Deus? Existem, mas a grande maioria de nós nos perdemos com aquilo que Deus nos dá. Então a primeira coisa, para que Deus restaure a nossa vida, vem primeiro que é uma crise alarmante, devastadora e perigosa. A segunda coisa, para Deus realmente realinhar o nosso coração, é que na crise, o clamor se torna pujante. A gente aprende a orar como poucos, amém, meus irmãos? É ou não é? Eu sei que pode ter as exceções daqueles filhos mimados que se emburrecem mais, mas na grande maioria das vezes nós nos fazemos como Paulo, nós nos dobramos quando o Senhor nos fere, amém? Porque é Ele, é o Senhor quem nos fere para depois nos curar, aleluia. Por meio da ferida, por meio da dor, a gente aprende a clamar,
a gente aprende a orar, a gente aprende a rasgar o nosso coração com súplica, com clamor, com intercessão aos céus, não mais a nós mesmos. E por terceiro vem o quê? A bênção de Deus sobre nós. Eu poderia chamar de 3 Cs. Poderia chamar de 3 Cs: crise, clamor e céus. Esse é o caminho que Deus cura-nos por meio do sofrimento. O sofrimento nos levará a crises, as crises nos levará ao clamor, e esse clamor, quando é de todo o coração, o céu se abre e nos abençoa. Aleluias. Enquanto eu fazia essas minhas lições de casa, irmãos, eu fui confrontado demais na quinta-feira, ao concluirmos o nosso módulo, porque nós estudamos sobre a igreja da China. A igreja da China. E uma frase do grande pastor Whitman Nee não parou de ecoar no meu coração: sofrimento, sofrimento, sofrimento. E eu quero ler para vocês essa frase, uma frase bem interessante. No livro A Igreja do Século XX, a história que não foi contada, de John Walker, um historiador, ele diz assim: preparados para sofrer. Quero ler 2 parágrafos. Whitman Nee ministrou sobre esse assunto antes que as autoridades comunistas o encerrassem na prisão por 20 anos. Deixa eu dar uma breve explicação aqui. A China, como vocês sabem, é um país milenar. Um país milenar. Passaram por muitas revoluções, por muitas batalhas internas, e diante de várias dinastias, eles existem e sobreexistem há mais de 3.000 anos. É uma coisa muito grande, alguns vão dizer 4.000 anos. Ou seja, é quase que impossível. Inclusive a palavra China significa grande país. Eles sempre foram muito resolvidos entre as suas etnias, mas é um país muito grande e eles se mantiveram muito unidos. E durante o início do século XX, passavam-se por várias revoluções, e acontece algo muito curioso, por volta da década de 50, que é a Revolução Cultural Chinesa, que na realidade é o comunismo na China. E quando o comunismo entra na China, meus irmãos, as igrejas foram fechadas, os pastores foram presos. Quem fosse realmente pertencer a uma religião tinha que participar ali, de fato, de todas as regras do Estado. Ou seja, foi muito devastador. E misteriosamente existiam 4 milhões de católicos e 1 milhão de evangélicos na China, naqueles dias. E depois de praticamente 30 anos, o número de evangélicos foi para 50 milhões, ou seja, mesmo eles tendo perseguido a igreja, mesmo eles tendo feito coisas horríveis com o povo de Deus, houve uma explosão. Bíblias foram queimadas, proibidas, foi criado os 10 mandamentos chineses para que o povo seguisse aquelas regras. Só para vocês terem uma ideia, se você quer orar ou rezar, você poderia fazê-lo só no domingo. Só no domingo. E ler Bíblia nem pensar. Ou seja, uma opressão diabólica. Mas no meio de toda essa perseguição, no meio de todo esse sofrimento, Deus foi levantando pessoas, cultos nas casas, missionários. E meus irmãos, de 1 milhão de evangélicos em 30, 40 anos foi para 50 milhões. Ou seja, esse relato que está sendo registrado aqui foi na década de 85, por volta disso, esse registro, um historiador chinês estava fazendo essa catalogação. E agora o Whitman Nee, quem era o Whitman Nee? Só para vocês terem uma ideia, era um pastor muito piedoso, que durante 20 anos ele ficou na prisão. Por quê? Porque ele pregava o evangelho. E ele não parava de pregar o evangelho lá na prisão, sofreu muito, e ele escrevia, e o que ele escrevia era compartilhado para quem? Era compartilhado para essas igrejas nas casas, que das igrejas das casas ia para a igreja de todo o Oriente Médio, e depois chegava até nos Estados Unidos. Whitman Nee começou a ser ouvido e lido nos Estados Unidos, e o Whitman Nee passou a ser tão conhecido nos Estados Unidos mais do que na China, porque lá na China não podia se falar a respeito dele, somente nas igrejas escondidas. Mas lá nos Estados Unidos as obras dele foram
foram sendo publicadas e muitas pessoas ouviram falar de um pastor chinês que estava preso. E por que eu estou agora lendo isso, irmãos? Por que eu estou falando tudo isso? Estamos preparados para sofrer por causa de Cristo? Estamos preparados para sofrer por causa de Cristo? Será que a gente está preparado? Há pouco eu fiz a pergunta: estamos preparados para sofrer na vida? E sofrer por causa de Cristo? Essa é uma pergunta que a gente tem que fazer. Porque se eu não estou preparado para sofrer por causa de Cristo, quando chegar um sofrimento na vida, eu vou cair de joelhos. Mas quando eu me preparo para Cristo, o meu coração se prepara para tudo. Pode ver que Jó, ele estava preparado de sofrer para o seu Deus. Por isso que quando foi tirado as delícias da vida de Jó, ele disse: nu eu vim, nu eu voltarei, louvado seja o nome do Senhor. Estão entendendo? Estão entendendo? Não deixa o diabo colocar na tua mente que você precisa da semente da prosperidade, da semente do diamante, da semente da riqueza, da semente do status. Você precisa da semente do Evangelho, porque somente o Evangelho te dará vida e vida em abundância. E o Evangelho, na pessoa de Jesus e do Espírito Santo, te preparará para tudo, inclusive para o sofrimento. Então, continuando o texto, Deus o estava preparando para aquilo que viria, à medida que ele preparava o rebanho. Ele enfatizou fortemente que devemos ter uma mente pronta para sofrer. Vou repetir a frase: devemos ter uma mente pronta para sofrer. Talvez você diga: pastor, isso é papo de masoquista de chinês. Não, meus irmãos. Jesus disse o que para nós? Se eu quero segui-lo, eu tenho que pegar a cruz e dia a dia seguir a Cristo. Amém, meus irmãos? Isso é assunto bíblico. E aqui há uma frase, uma citação direta de Whitman: há muito sofrimento que poderíamos evitar se quiséssemos, mas se queremos ser úteis na obra do Senhor, é fundamental que tomemos deliberadamente a decisão de escolher o caminho do sofrimento por causa do Senhor. Ou seja, a gente pode evitar muito sofrimento. Pode ou não pode, irmãos? Claro que pode. Basta a gente fazer menos burrice, ser menos egoísta, deixar enfiar a mão dentro do vespeiro. Aí a gente não vai se ferir. Agora a gente quer ser crente feliz e bota a mão no vespeiro do capeta e fica esperando que a vespa vire o quê? Minhoca. Não vai virar minhoca, a gente vai tomar a ferroada. É simples assim. Então existem muito sofrimento que a gente pode evitar, mas se realmente nós queremos seguir ao Senhor, Ele afirma que precisamos ter o quê? O sofrimento como algo normal da vida de um servo de Deus. Continuando: se não tivermos uma disposição de sofrer por Ele, a obra que realizaremos será muito superficial. Por quê, meus irmãos? Porque seremos provados. A tentação é também uma obra que vem sobre nós para querer agradar a nossa carne, mas no momento que dizemos não à tentação, a nossa carne até sofre num primeiro momento. Mas quem é que ganha com isso? Quem é que ganha com isso é o Filho de Deus, porque ele está agradando a Deus, amém? Então, quando nós realmente queremos servir a Deus de todo o coração, se nós não tivermos o sofrimento e essa disposição favorável, as nossas realizações serão muito superficiais. E agora eu concluo: o importante não é quanto sofrimento tenhamos de enfrentar, mas a nossa atitude em relação a isso. Ou seja, eu estou pronto para renunciar à minha carne pelo meu Jesus. Eu estou pronto de dar glória a Deus, mesmo quando tudo diz o contrário, quando tudo acontece da forma que eu não gostaria. E a última frase dele: pode ser que o sofrimento não seja a sua porção diária, mas você deve estar preparado para sofrer. Amém, meus irmãos? Não estou querendo aqui que vocês aprendam a sofrer deliberadamente, à toa, como crentes lunáticos, não. Mas a gente tem que estar preparado a sofrer, se queremos agradar o nosso Senhor. E eu quero concluir agora dizendo que Jó,
ele aprendeu a ouvir a Deus sem sofrimento. Não foi isso? Ele já era feliz, realizado e próspero. Mas aí o sofrimento não o estragou, o sofrimento o aperfeiçoou. Podem ver que agora ele termina a sua poesia dizendo que antes eu te conhecia só de ouvir, eu só te escutava, mas agora eu te vejo, eu te contemplo. O sofrimento não te destruirá, o sofrimento te aperfeiçoará. Se o teu coração estiver na divina semente, podem vir coisas terríveis e desesperadoras e você não naufragará. Houve nesses dias de White-Mania uma senhora que foi aprisionada por 28 anos porque seguia o Evangelho. E ela, ao seguir o Evangelho, quando recebeu a sua sentença, ela pegou a carta da sua sentença e guardou com ela e nem abriu. As demais pessoas disseram para ela: ué, mas você não vai saber quantos anos você vai ficar presa? Ela disse: não importa se será um dia, se será 1 ano ou 10 anos, o Senhor estará comigo todos os dias. Enquanto ela estava na prisão, as pessoas se questionavam. Por quê? Porque ela sorria com os olhos, ela transmitia paz, e ela ali, durante esses 28 anos, foi ganhando outros prisioneiros e outros policiais, soldados para Cristo, porque ela estava com Jesus na prisão e Jesus estava com ela. Essa senhora, que durante 28 anos ficou sofrendo, ela preparou o coração dela para seguir a Deus em todas as situações. E essa mensagem de hoje é um desafio de Deus a todos nós. Para quê? Para que a gente siga o Evangelho em todas as situações. Que Deus te ensine, por meio da bênção e da prosperidade, a amá-lo. Que no meio da prosperidade e da bênção você possa já ouvir Deus, seguir a Deus, e que Deus possa se orgulhar de você e de mim, dizendo: viste o meu servo, viste a minha serva, é justo, é íntegra, teme a Deus e evita fazer o mal, foge do pecado, ó servo abençoado. Que você no meio da bênção possa ser encontrado pelo Senhor, mas se não for, que Deus possa permitir as suas estratégias sobre nós, e que quem sabe vai ser pelo sofrimento, e no sofrimento a gente vai o quê? Aprender a se encontrar com Deus como muitos. Porque, meus irmãos, é melhor servir a Deus pelo amor do que pela dor, mas mais importante do que pelo amor ou pela dor é servir ao Senhor. Amém, meus irmãos? Que Deus possa fazer com que o seu sofrimento não te destrua. Talvez esteja até te destruindo. Por quê? Porque você olha para o seu umbigo, para as suas coisas, para essa terra, para essas joias, para sementes que nada podem fazer para o reino de Deus. Olhe hoje para a divina semente, olhe hoje para a vida de Jó, olhe hoje para esse homem que realmente fez uma declaração como poucos, mas ele fazia essa declaração de todo o seu coração. Por quê? Porque o seu maior tesouro era Deus, e continuou sendo Deus. E no final da vida dele, ele perdoa os seus amigos, perdoa a sua esposa, e volta a ter 10 filhos, e de todos os bens que ele tinha, Deus deu o dobro. Mas perceba, o texto conclui assim, que a sorte dele foi mudada. E nós olhamos para a sorte dele na perspectiva material. Não, a sorte dele foi mudada no sentido não das bênçãos terrenas, mas porque a sorte dele foi mudada, porque agora ele não mais só ouvia, mas ele via Deus ao seu lado. Eu deixo essa palavra ao nosso coração, em nome de Jesus, amém? Vamos orar? Pai, muito obrigado por essa palavra, Pai. Muito obrigado, ó Deus, pelo livro do profeta Joel, que nos ensina a clamar, ó Deus, que nos ensina, ó Deus, a buscar a Tua face depois de uma grande angústia, ó Deus, por causa das crises que nos atingem. Pai, aqui estamos diante do Senhor como alunos e queremos Te pedir, Senhor, continua trabalhando na nossa vida, e que a gente possa Te buscar de todo o coração,
e que os céus se abram para nós. Assim como a igreja da China aprendeu um dia, Senhor, o que é te servir de verdade, que o Senhor nos ensine através desses homens e mulheres que te amavam acima de tudo. Assim como Jó, papai, assim como Jó, que realmente, Senhor, ele era alguém especial e ele se tornou muito mais especial. Que a gente possa, Deus, te fazer sorrir, que os nossos nomes, a nossa igreja, a nossa vida seja um memorial maravilhoso para o Senhor, e que a gente seja ensinável, papai, porque quando aprendemos com a nossa história, fazemos da história divina o nosso pedagogo, mas se não aprendemos com a nossa história e com a história divina, tudo isso se torna um carrasco para nós. Ó Deus, tenha misericórdia dos meus irmãos, toca nos nossos sentidos e desperta-nos para aquilo que o Senhor tem para nós. Muito obrigado, Pai, por essa reflexão, e prepara o nosso coração para poder trilhar nesse caminho, para poder aprender, Senhor, a te amar, sim, te ouvindo, mas principalmente um dia, quem sabe, te vendo e vendo a tua atuação diante de nós. Tenha misericórdia, meu Pai, daqueles que estão cegos, daqueles que estão surdos, daqueles que estão mudos e nem se direcionam ao Senhor. Mas nessa hora eu te peço, Pai, transforme-nos para a honra, glória e louvor do Teu nome. E aqui estamos e queremos aprender com a Tua divina semente. Que hoje os nossos corações sejam essa terra fértil, e que essa divina semente seja germinada, que ela cresça e frutifique a 30, 60, 70, 80, 90, 100 por um, ou quem sabe 1000 por um, ou 1 milhão por um, para a honra, glória e louvor do Teu nome. Faz conosco o que o Senhor sonhar, faz conosco o que o Senhor nos permitir passar, faz conosco aquilo que o Senhor precisar, para que a gente possa realmente te alegrar sobre todas as coisas, porque Tu és o amado da nossa alma, Tu és o nosso tudo, e sem Ti nós não somos nada. Te agradeço e te glorifico, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Se você quiser entregar a sua alma a Jesus, me procure no final desse culto ou nas redes sociais. Se você quiser voltar para Deus, também me procure no final desse culto ou nas redes sociais. Se essa palavra falou ao teu coração, e se você tem certeza que será bênção para outras pessoas, compartilha. Quem ainda não é inscrito, se inscreva nas nossas redes sociais, não deixe de deixar o seu like, deixar o seu comentário. Isso faz com que o nosso culto chegue em muitos outros lugares, esse culto maravilhoso que começou desde a abertura e que vai continuar, porque se Deus está trabalhando, essa mensagem, esse culto vai continuar sendo ecoado na tua vida. Amém? Quero dar a bênção apostólica. Estenda suas mãos ao Senhor. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus Pai e as santas e eternas consolações do Espírito Santo de Deus estejam com todos nós, com todos vocês, agora e para sempre. Amém. Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, pode se abraçar. Está encerrado o nosso culto. Um excelente domingo a todos.